Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Camina a vontade de Deus, seja pequeno, seja simples. Nós te agradecemos porque o Senhor está no nosso meio, nunca nos deixa, está 24 horas conosco, cuidando de nós, dentro e fora de nós, nos cercando de tanto amor. Por isso, mais uma vez, Senhor, nós te pedimos, ó Santo Espírito, Espírito puríssimo, simplíssimo de Deus e comunicativo, dai-nos a graça de sermos terra boa para acolher a Tua Palavra. Vem purificar nossa mente, nosso coração nesse momento, porque às vezes a gente fica não consegue prestar muita atenção porque está muito preocupado com os problemas, está muito distraído, desanimado. Mas é necessário darmos atenção para a Palavra de Deus e esquecemos, os problemas e deixamos agora nesse momento ficar no colo de Deus. Você está no colo de Deus e se abandone porque as situações só podem ser resolvidas pela força de Deus, não é pela nossa força, é pela força de Deus. Mas nós precisamos ter fé de que Deus pode, precisamos ter fé de que Deus tem poder e de que Deus está conosco 24 horas, aconteça o que acontecer, venha o que vier, Deus está conosco. E nós precisamos dar atenção para a palavra dele, porque a palavra dele é alimento. E se a gente não se alimentar, a gente fica fraco, a gente fica sem luz, sem saber o que fazer, sem saber como caminhar. A palavra de Deus é luz para nós e hoje Ele quer falar conosco. Por isso, Espírito Santo, dê paz aos nossos corações, às nossas mentes, para que possamos acolher as Tuas verdades, aquilo que o Senhor tem para falar para nós. Obrigada, Senhor. Glórias e glórias a Ti. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pode se assentar. Quem estiver com a Bíblia já pode abrir aí em Eclesiástico 12. Eclesiástico 12, do 1 ao 7. Eclesiástico 12, do 1 ao 7. O meu título é Fazer o Bem. Se fizeres o bem, sabe a quem o fazes, e receberás gratidão pelos teus benefícios. Faze o bem para o justo, e disso terás grande recompensa. Se não dele, pelo menos do Senhor. Pois não há bem para quem persevera no mal e não dá esmolas. Porque o Altíssimo tem horror dos pecadores e usa de misericórdia com os que se arrependem. Dá ao homem bom, não ampares o pecador, pois Deus dará ao mau e ao pecador o que merece. Ele os guarda para o dia em que os castigará. Dá àquele que é bom e não auxilies o pecador. Faze o bem ao homem humilde e nada des ao ímpio. Impede que se lhe dê pão
para não suceder que ele se torne mais poderoso do que tu. Pois acharás um duplo mal em todo o bem que lhe fizeres, porque o próprio Altíssimo abomina os pecadores e exerce vingança sobre os ímpios. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então, essa palavra é bem forte e ela é até um pouco misteriosa. Eu estava comentando com meu esposo dessa palavra, partilhando, porque eu estava comentando com ele assim: nossa, Bruno, essa parte aqui é muito forte. Fala assim, ó, no 4: dá ao homem bom e não apares o pecador. Aí a gente pensa assim: uai, como assim, né? Vamos fazer distinção de pessoas? Aí, né, o Bruno teve uma luz, né, de Deus para me ajudar. Que a gente tem que entender o contexto da palavra. Nós estamos aqui no livro de Eclesiástico, né? Na época do rei, foi o rei Salomão que escreveu o Eclesiástico. E naquela época tinha o povo que obedecia os mandamentos e que vivia separado do povo pagão, que não queria fazer parte desse povo de Deus, porque tinha que passar pela circuncisão, tinha que adorar o único Deus. E naquele tempo tinha muitas guerras e rivalidades, muitos conflitos. Então o povo era muito assim ameaçado pelos inimigos. Então a função do rei era proteger o seu povo e impedir que pessoas de fora pudessem invadir e que pudesse enganar essas pessoas também, tentar assim, sabe, se aproximar de alguém, mas com maldade, para tentar fazer alguma coisa errada. Então tinha muitas regras, até assim, questão assim de relacionamento, né? As pessoas se casavam entre elas ali do povo ali, né? Do povo ali que pertencia ali que adorava a Deus. Então não se aliavam os pagãos, nem em matrimônio, nada disso. Então tinha toda uma questão também cultural, tinha uma questão assim de proteção do próprio corpo por causa da violência que era muito grande. Então a função do rei era dar notas de sabedoria para as pessoas, para que as pessoas soubessem discernir quem elas podiam confiar e quem elas não podiam confiar. Então se alguém chegasse com uma maldade, ensinando para elas coisas erradas que era diferente do que ela aprendia, ela já tinha que não ouvir. Então ela tinha que tomar cuidado com o que ela podia conviver e que ela não podia, porque tinha todo aquele entendimento também de preservação do corpo. Aquele tempo o Senhor não abriu os véus para as pessoas entender além. Por quê? Porque naquele momento a vontade de Deus era proteger e conservar aquele povo. Por quê? Porque Jesus ia vir daquela nação. Então, igual por exemplo, quando tirou as pessoas do Egito, né, que protegeu as pessoas, tinha que preservar esse povo, porque esse povo era eleito para depois vir Jesus. Então tinha todo esse mistério de proteger o corpo, de conservação do corpo. Então tinha toda essa preocupação, esse zelo de não se envolver com os pecadores. E as pessoas só reconheciam essa questão da alma olhando mesmo pelo corpo. Por quê? Porque, por exemplo, quando eles viam alguém que tinha lepra, a lepra para eles não era, eles excluíam essas pessoas porque eles pensavam assim: se está leproso é porque pecou muito, é porque cometeu um pecado, é porque está trazendo a maldição da família. Então tinha aquilo de separar um do outro por causa dessa visão de que os sinais externos é que mostrava se a pessoa realmente era uma pessoa pecadora ou não. Eles procuravam no externo. Então, se você faz parte do povo de Davi, beleza. Se não, tem um problema aí. Se os homens, né, se eles se circuncidaram, ótimo. Se não, as mulheres também tinham regras para todo mundo. Quem não obedecia, quem externamente não demonstrava isso, era excluído. Então quem acendia velas para outros deuses, externamente demonstrando que adorava outros deuses, também não era considerado parte do povo, né? Porque eles precisavam de manter a aliança, que é a aliança que Deus fez para Abraão, Isaac e Jacó. Então tinha uma aliança para preservar as pessoas. E quem não queria fazer parte dessa aliança ficava de fora. Depois veio nosso Senhor Jesus Cristo e trouxe esse novo,
que é o que nós falamos hoje, de não olhar para o passado, né? Que trouxe o novo, não que ele aboliu a lei passada, mas que ele fez uma renovação, ele ampliou a visão das pessoas para o amor. Ame os seus inimigos, né? Se alguém bater na sua face, dê a outra face. E o Senhor ensinou a misericórdia. Aquelas pessoas que eram excluídas, os leprosos, prostitutas, pessoas que ficavam isoladas, Jesus foi levar o novo evangelho, o evangelho do reino, e mostrando também, até porque ele tinha que formar os seus apóstolos, para trazer a renovação. O velho ficou para trás. Aquilo de que tinha muitas coisas que tinha que fazer, seguir muitos ritos. Nossa, para entrar no templo e para fazer uma oferenda, tinha vários preceitos que tinha que se cumprir. Jesus veio e pegou a lei e resumiu no quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso não anulou nada, mas só purificou mais. O que Jesus fez? Ele abriu os horizontes das pessoas para o amor e para entender que agora, a partir do sangue de Jesus, não tem nenhum povo que não possa receber essa aliança. A aliança pelo sangue de Jesus nos mostra que todas as pessoas são chamadas e foram libertas por Jesus. O sangue de Jesus não estava caindo só para o povo escolhido, o povo judeu, mas o sangue de Jesus era para os romanos. O sangue de Jesus hoje é para os muçulmanos, é para os islamistas. O sangue de Jesus é para os budistas, para mostrar o quê? Que todas as pessoas, Deus derramou o sangue dela por cada pessoa, e que Deus está nos ensinando também que nós não devemos fazer distinção de pessoas. Essa é minha amiga, eu fico perto, esse é meu inimigo, essa aqui eu gosto, essa aqui eu não gosto, esse aqui é salvo, esse aqui não é salvo. Não vamos fazer mais distinção de pessoas, porque Jesus já purificou aquilo que a gente chamava de impuro. Jesus purificou por meio do seu sangue todas as pessoas e nos ensinou o seguinte, que as portas do reino ninguém tem o direito de fechar para ninguém, porque ele próprio abriu dentro dele mesmo, do próprio coração dele rasgado, ele abriu o coração dele para mostrar o quê? Que o sangue dele é para todo mundo, que ele é para todo mundo. Então é importante explicar isso, porque senão a gente escuta e fala assim, olha, dá esmola, ajuda só quem é bom e não ampares o pecador. Aí quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor abriu a minha mente, né? Mandou o Espírito Santo e abriu a minha mente para coisas que, além do que está escrito aqui, para trazer para a pregação de hoje. Então eu vou comentar as anotações que eu fiz, tá? Para mim não me perder. Aí a primeira coisa que fala assim, né? Se fizeres o bem, sabe a quem o fazes e receberás gratidão pelos teus benefícios. Então o Senhor, Ele nos exorta a fazer o bem para Ele, para Deus, pois Ele é o justo. Quem é o justo nessa palavra aqui? Jesus. Então por que nós vamos fazer o bem? Por amor a Ele. E por que nós vamos amar o próximo? Por amor a Deus. Se tudo que nós fizermos por amor a Deus, meu Deus, a nossa mente, o nosso coração vai se purificar, porque eu não vou mais preocupar se aquela pessoa merece ou não meu amor. Eu não vou ficar pondo esse julgo nas pessoas, sabe por quê? Porque eu sou imperfeito e meu irmão também é imperfeito, mas Deus merece. E por amor a Deus, eu vou amar as pessoas. Eu não vou fazer distinção de ninguém. Por amor a Deus, eu vou amar meus familiares, por mais difíceis que eles sejam. Mas eu vou amar, eu vou perdoar quantas vezes for necessário, sem colocar limite. Isso é em qualquer lugar que eu for, no meu trabalho, né? Na minha casa, na igreja. Se nós fizermos tudo por amor a Deus, aí nós teremos realmente a intenção pura que Deus quer que nós tenhamos. E o maior benefício que aqui está falando na palavra, não é o benefício de, deixa eu pregar aqui para Deus me abençoar. Não é pensar em mim, não é pensar em ganhar nada. Jesus se deu de graça, mas o meu benefício é saber que eu estou fazendo aquilo por amor a Deus e que Deus está sendo glorificado. Quando a gente faz
as coisas pensando em fazer por amor a Deus, você coloca Deus acima de tudo e de você mesmo. Porque você não vai fazer as coisas mais por seu interesse. Porque quando a gente pensa em fazer as coisas visando o nosso interesse, a gente vai medir esforço. A gente vai ver se a gente está animado para fazer ou se não está. A gente vai pensar na gente primeiro, a gente vai se colocar em primeiro lugar. Mas quando a gente pensar em Deus, nossa, você não vai ter coragem de negar nada para Deus. Quando você pensar em Deus, às vezes você pode até pensar assim, eu vou negar uma coisa para uma pessoa que está me pedindo porque ela está devendo comigo. Aí você vai pôr na balança, né, e vai achar o seguinte, nossa, aquela pessoa está em dívida comigo, então eu não posso cobrar dela. Mas diante de Deus, qualquer argumento se cala. Porque tudo que Ele fez gratuito e muito que a gente não faz, não é nem 1%. E olha lá, porque o que a gente faz é por graça dEle. A gente é um nada. Tudo que a gente faz é por graça de Deus. Então o Senhor está pedindo nessa palavra para a gente mudar o endereço das nossas intenções. De vez a gente visar as pessoas para fazer as coisas, a gente fazer o que tiver que fazer por amor a Deus. Não pensar em fazer as coisas para agradar ninguém. Porque se a gente esperar fazer as coisas só por Deus, não importa se alguém vai agradecer ou não, ou se vai ver ou não, não importa. Importa fazer só por Deus, importa só a glória de Deus. E não importa se ninguém veja, se as pessoas até não entendem o que eu estou fazendo. Não importa até que se você faz uma situação, assim, você passa por uma situação e você é criticado até. E as pessoas julgam a sua intenção. O importante é que a única pessoa nesse mundo que você tem que dar satisfação é para Deus, para mais ninguém. Você não pode fazer as coisas esperando que você tem que dar satisfação para pessoas, porque senão você vai se preocupar em agradar pessoas e vai desagradar a Deus. Procure dar satisfação para Deus. Se você falar a verdade para um filho, para uma filha sua e puxar a orelha, e esse filho e essa filha não querer mais falar com você, mesmo que você perca um pouco a estima dessa filha, desse filho, mas pense que você está agradando a Deus por falar a verdade, porque se você não falar a verdade em casa com seu filho e com a sua filha, lá fora eles vão aprender coisas horrorosas, e pessoas que vão dizer coisas para eles que eles vão gostar de ouvir. Você acha que eles vão criticar? Faça isso mesmo. Não, seu pai e sua mãe são os coroa, são velhos demais. Eles não sabem o que é diversão, eles estão querendo cobrar de você. Mesmo que você dentro de casa seja um chato, porque às vezes o chato é o que fala a verdade, né? O chato é o que puxa a orelha, mas esse é o que ama, porque quem ama fala a verdade, quem ama corrige, quem ama instrui, quem ama se importa. Quem não ama deixa pra lá e finge que nem tá vendo. Quem não ama finge que nem é comigo. Não vou falar nada, vou fingir que não tô vendo. E aí os nossos filhos vão sendo sugados pelas ideologias que não param. Faculdade, escola, rua, é droga, e é tudo assim escancarado. A TV, até os desenhos estão escancarados, né? Você vê que até os desenhos, as crianças tá vendo coisas que a gente assusta, a gente fica bobo para esse povo ter tanta criatividade pro mal, tanta coragem. Eles não têm vergonha de espalhar maldade, e às vezes a gente tem vergonha de falar de Deus e de falar a verdade e de corrigir. Não tenhamos medo da verdade, porque a verdade liberta, a verdade purifica. E pode ser que os nossos filhos, os nossos jovens demorem a ouvir, mas vai chegar uma hora que ele vai falar: nossa, meu pai e minha mãe falou. Eu posso culpar quem eu quiser, mas eles eu não posso, porque eles me avisaram, eles falaram. Então a gente tem que confiar no poder da palavra de Deus, no poder da verdade. Fazer o bem para o irmão por amor a Deus, vendo Deus em cada pessoa. Quem persevera no mal, aí aqui o Senhor está falando uma coisa, ó. Quem persevera no mal se declara inimigo de Deus. Não há frutos na maldade, só trevas. Quem não é capaz de se sacrificar, de se doar, que só pensa em si. Por que eu anotei isso? Deixa eu só ver aqui para mim não me perder. Eu me perdi aqui na anotação, tá? Mas tudo bem, se eu lembrar eu falo, não tem problema. Aqui, ó. Aqui o Senhor fala assim, ó: faze o bem ao homem humilde,
e não des ao ímpio. Impede que se lhe dê pão, para não suceder que ele se torne mais poderoso do que tu. Fazer o bem ao humilde, por quê? Porque a palavra de Deus vai ser dita para todos. A gente não vai deixar de falar da palavra de Deus. Só que ela só vai fazer o bem, produzir frutos, em quem for humilde. Quem é soberbo e pensa que é alguma coisa, não acolhe a palavra de Deus. E acaba que aquela palavra de Deus não pode produzir o bem, não por falha da palavra, não por falha de Deus, mas por causa do coração que está fechado. Agora, o humilde ouve a palavra de Deus e a palavra de Deus o alimenta. E ele sai alimentado porque ele acredita, porque ele acolhe, porque ele reconhece que precisa. O Senhor está falando que o pecador vai ter, aqui o Senhor está falando assim, ó, que o pecador, ele vai ser castigado. E ele fala assim, ó, o pecador, Deus vai dar ao pecador o que ele merece. Por quê? Porque se a pessoa ouvir a palavra de Deus, isso é muito sério, mas se a pessoa não se arrepender, Deus é misericordioso, mas se a pessoa não se arrepender, Ele não pode dar algo que a pessoa não quer. Imagina se você oferece um pão para uma pessoa, por melhor que seja aquele pão, e a pessoa fala, eu não quero. Deus não vai forçar ninguém, porque Ele nos deu livre-arbítrio, e isso Deus nunca vai mudar. Todos nós somos livres. Então aquele que se permanecer obstinado e não querer a Deus, infelizmente ele está fazendo a sua escolha. E por mais que Deus ame, Ele não vai forçar a natureza de ninguém. Ele não vai fazer uma lavagem cerebral na cabeça de ninguém para a pessoa mudar do nada, porque isso tem que ser do coração. Deus não quer um amor forçado, obrigado, ninguém merece, porque a pessoa não está ali feliz, a pessoa não quer. Por isso que a palavra de Deus só vai fazer efeito para quem quiser. Quem achar que não precisa, vai perder a graça, sabe? Vai perder a graça, vai perder o alimento. Nós podemos estar aqui ouvindo a palavra de Deus e sair fraco. Vai depender de como a gente acolhe a palavra de Deus. Se a gente acredita na palavra de Deus, e se a gente toma posse dela e coloca em prática, a gente colhe os frutos. Se a gente se entra no ouvido e sai no outro, a gente perde a graça. A graça foi derramada? Jesus faltou? A gente chamou pelo Espírito Santo e Ele falou, não, eu estou ocupado agora. Não, Ele veio, mas às vezes a gente não veio. A gente não estava aqui de verdade. A nossa cabeça estava em outro lugar, o nosso coração estava em outro, e cada parte de nós estava dividida e espalhada por aí. O Espírito Santo estava inteirinho aqui, mas a gente não estava. Então depois a gente sai falando, em grupo de oração não foi muito bom. E outros vão falar, foi ótimo. Por quê? Porque vai depender do coração de cada um. E isso é a justiça de Deus. Porque Deus olha a intenção e vê quem acolhe e quem não acolhe. O que Ele pode fazer? É a justiça divina. Porque Deus quer que nós tenha a intenção reta, que nós tenhamos boa vontade. Se a gente não tiver boa vontade, a gente não aprende. E aqui o Senhor está falando que as verdades dele só vai entrar direitinho e fixar na cabeça de quem for humilde. Quem não for humilde não vai entender a palavra de Deus. E ele vai até fazer isso, porque tem pessoas que quando aproxima para ouvir a palavra de Deus, quer procurar erro. Tem pessoas que é assim. Tem pessoas que vai ler a palavra de Deus para procurar argumentos contra Deus. Argumentos contra Deus. Por exemplo, pessoas que falam que não acreditam em Deus, que são ateus, vão estudar a palavra de Deus só para criticar a palavra de Deus. Aí ele não consegue entender nada. Por causa da soberba, Deus fecha o coração dele de propósito. Por quê? Porque a palavra dele não pode ser lançada por aí para quem não ama. Entende? Agora, o que Jesus falou? Ele contou um grande mistério no Evangelho. Ele falou que esconde a palavra dele aos soberbos e revela a quem? Aos humildes, aos pequenos. Justamente porque para aceitar a palavra de Deus, primeiro você tem que ser humilde. E a humildade é o quê? O que é a humildade? A humildade é a verdade. A humildade é a gente saber a nossa verdade. A verdade é que a gente é um nada, que a gente não pode nada, que a gente precisa. O humilde reconhece que precisa. O humilde implora ajuda.
O humilde pede e o humilde agradece e reconhece. E o soberbo não reconhece nunca, não abre mão de jeito nenhum. Então como que a palavra de Deus vai produzir seus frutos? Eu vou ler tudo aqui que eu anotei primeiro por causa do tempo, porque é muito importante que o Senhor foi me colocando. Aí o Senhor fala sobre o pecado nessa palavra, tá? Mas o que é o pecado? Por que o Senhor fala que abomina o pecado? Nessa palavra aqui ele fala que ele abomina o pecado. Por que Deus abomina o pecado? Por que não tem como... por que o pecado é como se fosse assim uma fechadura? Você está totalmente fechado ali, não tem como a graça agir. Porque o Senhor fala o seguinte: o pecado é um ato oposto à vontade de Deus. E nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E quando pecamos, nós agimos como inimigos de Deus, porque a gente faz algo que Deus não gosta, nós faz algo contrário à vontade dele. Então o pecado é ser inimigo de Deus. E ao nos olhar, ele não encontra a sua imagem e semelhança. Por isso que ele fala que abomina, porque ele olha para nós e ele quer encontrar o quê? Os seus filhos, a sua imagem. Mas Deus é pecador? Deus é impuro? Deus é puro. E se ele não vê isso em nós, o que acontece? Ele abomina. Deus tem misericórdia, muita, porque senão, nossa, a gente estava frito, né? Mas a graça da misericórdia, para ser derramada, necessita do arrependimento. Se a pessoa não se arrepende, se ela não quer o bem, como Deus vai fazer algo para ela? Ele não vai forçar. Como aquilo que eu falei sobre a liberdade, vai depender da pessoa, né? Jesus nos ensina a amar a todos sem distinção, sem fazer acepção de pessoas. Então devemos ver todos como criaturas de Deus, principalmente aquele que mais precisa da conversão, da palavra e do alimento. Porque às vezes a gente quer ficar mais perto de quem igual nós, né? Fala de Deus. Mas nós somos pessoas que Deus quer espalhar, gente, para levar boa nova para os outros. Então a gente não pode se fechar em grupo. A gente está aqui dentro ouvindo a palavra de Deus para a gente levar isso para a nossa casa, para a gente levar isso para as pessoas que a gente se encontrar. Aí tem uma parte aqui que fala assim também: dá aquele que é bom e não auxilies o pecador. O que significa isso? Dá aquele que é bom e não auxilies o pecador. O Senhor me mostrou que isso é você não dar razão para o pecador. Não justifique alguém que está errado para ficar bem com essa pessoa. Jamais seja injusto, seja justo. Quem estiver errado precisa de correção. O Senhor me mostrou que essa parte aqui, dá aquele que é bom e não auxilies o pecador, é você ficar do lado da verdade. Você não dá razão para quem está errado. Ao contrário, quem está errado precisa de correção, precisa de uns puxão de orelha. Porque às vezes a gente vê alguém que está errado, mas a gente não quer perder o afeto da pessoa. Então a gente prefere ser omisso e não falar a verdade com a pessoa, porque a gente tem medo de perder a amizade da pessoa. E às vezes a gente dá a razão pro errado, e às vezes o errado está falando mal do outro, e a gente dá a razão pro errado. Dá a razão pro errado para não ficar mal com aquela pessoa, mas a gente se torna injusto. Então o Senhor está pedindo para nós sermos justos. Aquilo que a gente tem que dizer sim é sim, aquilo que tem que dizer não é não. Dê razão para o que é bom e justo e santo, todo pensamento e conduta boa. Então o Senhor me mostrou também que nessa palavra aqui, dá aquele que é bom e não auxilies o pecador, é você alimentar o que é bom, é você dar razão para as coisas boas, para os bons pensamentos, e rejeitar tudo que é pecado, rejeitar tudo que é impureza, rejeitar tudo que é mal conduta. Aí aqui também o Senhor me falou: não passe a mão na cabeça do que está errado ou dê crédito ao erro. Não passe a mão na cabeça, porque o amor aí que está sendo ensinado aí fora, que o que importa é o amor, está ensinando para nós
que a gente deve tolerar tudo. Tudo, o importante é o amor, as cores do amor, são as cores do amor, e o que importa é o amor, o que importa é o amor. Esse não é o amor de Jesus. O amor de Jesus é para a gente amar todas as pessoas, mas não é para passar a mão na cabeça do pecado. Não é para falar que o pecado é aceitável, porque o que importa é o amor. Não é isso. O que é errado, o que é contra a natureza, o que é contra a ordem das coisas é pecado e acabou. É verdade absoluta de Deus, é ato oposto à vontade divina. Tudo que é contra a natureza de que Deus criou. Deus criou homem e mulher, não é? Então isso é o certo. Relacionamento homossexual é pecado. As pessoas que são homossexuais precisam ser amadas e acolhidas, e elas são chamadas a viver a castidade. Então tem jeito para qualquer situação, mas para o pecado não tem conversa. Pecado é pecado. Pecado tem que ser abolido, tá? Só se pode receber a palavra quem for humilde. Se uma pessoa estiver aberta para ouvir a verdade, você fala. Então, assim fará o bem de falar, de instruir o humilde. Porque o Senhor está falando também o seguinte: às vezes você vai instruir uma pessoa e ela não está aberta para ouvir. Então você vai respeitar, você não vai forçar ninguém. Porque às vezes a pessoa não quer ouvir naquele momento. Você vai esperar o momento de Deus, a oportunidade que Deus te dá para falar. Porque assim como Deus não força ninguém, a gente também tem que ter essa prudência. A gente não vai obrigar ninguém na hora que a pessoa não estiver aberta para falar. Mas na hora que tiver te dar oportunidade, fale a verdade sem medo, com confiança em Deus. Prefira falar a verdade do que ser omisso. Não seja omisso nunca. Amém? Eu vou só ler esse final aqui, gente, que é muito importante. O que recusar que for ímpio é aquele que está fechado para a verdade, que não quer ouvir. Então não force a natureza da pessoa. Espere em Deus na oportunidade que você tiver de falar com a pessoa. Porque tem pessoas que se escarnecem da palavra de Deus. Só compreenderá a palavra de Deus quem tiver o coração puro e humilde. Assim também era com Jesus. Só compreendia a palavra dele quem estava com o coração puro. Quem estava com o coração fechado não entendia nada. Não entendia nada do que Jesus estava falando naquele momento, tá? O humilde, que é pequeno, que é nada, que não se acha alguma coisa, consegue entender o que Deus fala e ama suas verdades e se alimenta de suas palavras. O soberbo critica e faz pouco de Deus e coloca defeito nas coisas de Deus. Então, se alguém perguntar o que é ser soberbo, o que é ser humilde? Humilde é ser sincero, honesto e verdadeiro. Soberbo é tentar a pessoa que pensa que é alguma coisa. Quando eu sei que eu não sou nada e que Deus é tudo e que eu dependo dele, acabou. Se não for pela força dele, eu não faço nada. Se não for pela luz dele, eu não sei de nada. Eu preciso dele para fazer tudo. Eu não conto comigo, eu conto com ele. O humilde conta com Deus e acredita na palavra de Deus. Então, todos os sinais que Deus se comunica, ele acredita. Sabe, ele acredita na revelação da palavra de Deus. Ele acredita no que Jesus conta também para os santos, no que Jesus se revela aos místicos de Deus. Deus escolheu vários místicos que não está sendo falado ainda no nosso tempo e precisava ser falado. Uma delas, que já está sendo falado muito na Gospel Mira, mas aqui não é muito falado, depois vocês pesquisam, é a Maria Valtorta. O Senhor deu para ela o Evangelho, mais explicações, porque não cabe tudo na Bíblia. A vida de Jesus foi muito longa e você não vê falar dessas coisas, porque se falar é revelação particular. Acredita se quiser. Eu acredito em qualquer manifestação divina. Quem sou eu para dizer que é mentira? Eu amo a palavra de Deus. Eu falo, porque eu leio essas palavras e vou te falar, essas palavras estão mudando a minha vida. Estou lendo a Maria Valtorta, o Evangelho como foi revelado. Estou lendo também o Livro do Céu, revelado à serva de Deus, Luísa Picarreta, o Dom da Divina Vontade. Depois, se alguém quiser me procurar, eu explico melhor, tá? Eu explico direitinho como que é. E é maravilhoso. Deus está usando porta-vozes, está gritando por todos os lados aí para que a gente volte para o Espírito. Isso foi falado aqui hoje. Desapegar da terra e se voltar para o Espírito. Então o Senhor está chamando a humanidade toda a desapegar da terra e está falando aí escancaradamente. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja. Amém.
Interessante que eles me deram no capítulo 10 de 2 Coríntios, mas 2 versículos. Eu falei assim, mas Senhor, 2 versículos, 3 e 4, vai falar assim, porque convém lembrar que aqueles que semeiam pouco também ceifará, e aquele que semeia profusão e profusão também ceifará. De cada um, eu pulei aqui, 3 e 4. Porque ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne, mas se são carnais as nossas armas, com que lutaremos? Com que lutamos? São poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. E o versículo 5, nós aniquilamos todo raciocínio, todo orgulho que se levanta quanto conhecimento de Deus, e cativamos todo pensamento e os reduzimos à obediência a Cristo. Interessante que o rapaz me passou essa passagem e eu fiquei assim, meu Jesus, que palavra difícil de interpretar, de entender. E porque Paulo, quando ele pregava, ele usava de autoridade por parte de Deus. E quando ele estava presente com aqueles povos ali da redondeza dele, aparentemente ele parecia mansinho, ele não exortava tanto, chamava tanta atenção, mas quando ele mandava as cartas dele, todo mundo puxava por ele. E o interessante sobre essa pregação de hoje é que Deus também abriu os meus olhos a respeito disso. Porque muitas das vezes nós queremos agradar as pessoas, né? Fazer uma pregação assim, só do amor de Deus, né? Uma pregação como assim, que agrada as pessoas. Mas essa não é a proposta de Deus. A proposta de Deus é que se for para o chorei, eu chorei. Se for para chamar a atenção, eu chamo a atenção. Os verdadeiros amigos são aqueles que têm coragem de chegar para uma pessoa e falar, você errou isso e naquilo, você pecou nisso e naquilo. Vão ser os Natãs da vida, né? Assim como ele exortou Davi. E às vezes nós transformamos o Evangelho de Deus na nossa verdade, porque nós não queremos mostrar a verdade para o outro com medo do que ele vai pensar, do que ele vai achar. Mas a palavra de Deus, ela não muda. Ela não muda. Ela não perde a sua essência. Então, que você tenha essa palavra de hoje ministrada no seu coração como uma palavra que vai te ajudar a alcançar o céu, alcançar a Deus. Porque o mundo está cheio de modismo, e se nós queremos ouvir o mundo, nós não iremos ouvir a Deus. É que nem o amor à riqueza. Nós queremos amar o dinheiro, os prazeres, as coisas desse mundo. Nós não amamos a Deus, né? E Deus seja louvado.